Eu vou ler um texto da Bíblia, 1 João 3,10, que nunca vi ninguém explicar totalmente ele. Já vi lendo umas poucas pregações, passando por cima, sem fazer aquilo que é correto, que é a exegese, que é a explicação de todo o texto, inclusive palavra por palavras. E por que esse é o texto que eu mais gosto da Bíblia, de todos os textos da Bíblia? É porque esse texto aqui, ele é como se fosse aquele produto que você colocasse no veneno, numa comida ou em algo para saber se tinha veneno. E não tem. E na comida você sabe discernir a comida que tem veneno e a comida que não tem. Esse texto exatamente é isso, ele identifica quem é quem. Porque no mundo só existe dois tipos de pessoas. Dois, não tem três, nem quatro, nem cinco, nem 2,5, só tem duas. E é exatamente isso, diz assim, ó, nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Esse aqui é o texto que ninguém explica. E quando explica, sai exatamente da coerência. Aqui fala de dois tipos de gente, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Depois diz que aquele que não pratica a justiça, que não faz o que é justo, ele não procede de Deus, ou seja, ele procede do diabo. Aí diz, e nem aquele que não ama o seu irmão. Bom, para ser meu irmão, tem que ser filho do mesmo pai ou da mesma mãe. O que é que isso me ensina aqui? Se é filho do diabo, não é meu irmão. E como eu tenho a obrigação de amar o meu irmão para ser, então, procedente como filho de Deus, eu não tenho obrigação nenhuma de amar o filho do diabo. Eu posso amar. Se eu quiser amar, me dispor a amar, não constitui o erro amar, mas eu não tenho a obrigação de amar um filho do diabo. O que é um filho do diabo, segundo aqui o texto, segundo os próprios 10 mandamentos? Se você ler os 10 mandamentos, você vai ver que os 6 últimos mandamentos têm relação interpessoal de ser humano com ser humano. Não adulterar, não matar, não dizer falso testemunho, não cobiçar aquilo que é do seu próximo, que é a sua esposa, o seu jumento, o seu boi, o seu empregado, o seu carro, aquilo que ele tiver, de forma a ser injusto. Se você observar, toda relação está relacionado com a injustiça. É por isso que a injustiça, segundo diz a Bíblia, toda injustiça ela é pecado. Tem muita igreja evangélica que ela inventa seus pecados, ela cria seus pecados. A religião gosta de inventar pecado. Ela sai do que é e ela cria os seus próprios pecados. Então, se nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo pela injustiça, observe que o assunto não se trata de religião. Aqui não está falando nem de evangélico, nem de católico, nem de espírita, nem de judeu, nem de ninguém. Aquele que pratica a injustiça, ele procede do diabo. E aí você pode analisar todos os criminosos, traficantes, assaltantes, estupradores, pedófilos, os que roubam, assaltam, eles estão praticando a injustiça, procede do diabo. E os políticos brasileiros e do restante do mundo, quando roubam, desviam dinheiro, estão fazendo o quê? Estão praticando a injustiça, então procede do diabo. E o que isso me ensina, além disso, de saber que ele é filho de Deus, filho do diabo, ensina que se eu sou filho de Deus, eu tenho o direito, por meio de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, lá em Coríntios, Paulo fala isso, é um espírito com ele. Se eu me uno a Deus e eu sou um espírito com ele, Deus faz parte de mim e eu faço parte dele. E nesse fazer parte dele e ele de mim, segundo os Salmos, lá onde está escrito, vós sois deuses, todavia como homens morrereis, Jesus citou isso quando ele se disse que era filho de Deus e acharam ruim, diziam que ele tinha demônio, porque ele estava dizendo que ele Deus era um. Ele disse, como está escrito na vossa lei, vós sois deuses. E o Josué, está lá escrito em Josué, que aquele que se une a Deus, ele diz assim, um com Deus vence 1000, e 2 com ele vence 10.000. Aí você vai fazendo a matemática multiplicativa,
E se você for para 3, 3 com Deus já vence 100.000. E se for para 4, aí já vence 1.000.000. Essa é a soma matemática baseada em 1 com Deus vence 1.000 e 2 vence 10.000. Vai multiplicando que você vai percebendo que o aumento é grande, demasiadamente grande. E esse texto que me ensina mais? Esse texto me ensina aquilo que Jesus Cristo disse em Lucas 10:19. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Aliás, está lá em Mateus. Mas Lucas 10:19, Jesus Cristo disse para nós: eu vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, que é o diabo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso me dá autoridade sobre os filhos do diabo. Ou seja, o filho do diabo é perverso, é maligno, é diabólico, mas eu ainda tenho mais autoridade do que eles. E isso basta apenas uma palavra, baseado em Deuteronômio 27, que está lá a lista de quem devemos amaldiçoar, que eu vou explicar para vocês em outro vídeo. E a nossa autoridade como filhos de Deus sobre os filhos do diabo, aqueles que praticam a injustiça, seja ele senador, seja ele ministro do Supremo Tribunal Federal, tipo Gilmar Mendes, que é um filho do diabo com toda clareza, é alguém que o diabo está lá. E baseado em Lucas 22, onde Satanás entrou em Judas antes de trair, que eu vou explicar no outro vídeo, porque o povo brasileiro não gosta nem de ler e nem de ouvir um vídeo que passe de 5 minutos, para mostrar para vocês por que é que os políticos brasileiros, a maioria são ladrões e a maioria são filhos do Satanás. Porque o diabo entrou neles. O mesmo diabo que entrou em Judas para trair Jesus está na maioria dos filhos do Satanás. Na maioria dos políticos brasileiros e em boa parte do judiciário e do Ministério Público também. Não pense que o Ministério, essa Raquel Dodge aí também, que ela não tem o diabo na vida dela não, que ela tem. Ela age como politicalha, politiqueira, faz politicóide. Em vez de ocupar o cargo que tem, fica desviando a sua função para outras coisas. Porque ela também foi indicada politicamente escolhida pelo Temer. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, nós não perdemos para o filho do diabo nem na justiça. E eu vou mostrar também em outro vídeo que qualquer injustiça feita contra você para te incriminar, você pode derrotar da forma mais simples possível. Mais simples. Assim como os 3 amigos de Daniel não foram queimados na fornalha de fogo, nem Daniel comido pelos leões, Deus também se manifesta hoje. E só basta a gente colocar o teste com uma palavra. Quando você for julgado de mentira e caluniar contra você, criarem uma injustiça, você derrota diante da justiça com a maior simplicidade. Mas eu não vou falar para não prolongar o vídeo, mas eu vou ter outros para explicar sobre isso. Então esse é o texto que eu mais gosto, filho. Ou você é de Deus ou você é do diabo, você é quem escolhe. Pratique o que é justo, seja de Deus. Pratique o injusto, você é do diabo. E não basta ser religioso não, porque Jesus Cristo disse que quando ele voltar, ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, a injustiça. Eles vão dizer: mas eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei o evangelho no teu nome eu curei os enfermos. Curou, mas praticou a injustiça. Por que que Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Quer dizer, prega o evangelho, está com a Bíblia na mão, mas é filho do diabo do mesmo jeito. Então faça a diferença. Porque há uma diferença entre o justo e o perverso. Está lá em Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. O justo e o perverso, aquele que faz a justiça e o que pratica a injustiça. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. Quer ser de Deus? Faça a diferença.